Para iniciar esta vivência, eu fiz um roteiro de palavras e todo o discurso que aqui será seguido vem a partir dessas palavras, né? Que são palavras-chave, são palavras norteadoras, são palavras também inspiradoras. Tudo que aqui venho dizer vem ser embasado, né? Eu venho buscando referências a respeito desse contato com o corpo, no sentido mais amplo da palavra. Nós estaremos falando desse corpo, o corpo enquanto objeto de estudo, elemento artístico, né? A cidade, a casa também, como espaços onde esse corpo vem desenvolver o seu trabalho, né? Um trabalho criativo, um trabalho também de experiência. A pandemia, que é um tema bastante atual, que é o que está bem forte no contexto em que estamos vivendo, e também o medo, que é uma emoção bastante sentida nesse período. Então, basicamente, por esse roteiro de palavras, eu vou seguindo todo essa experiência que faremos juntos agora. Para trazer assim uma referência, eu encontrei um texto, certo, chamado Corpo-Cidade, uma corpografia do medo, Body City, a Bodygraph of Fear, né? Que ele é do Marcelo Gonçalves, e o Marcelo ele é mestre pela curso de comunicação, né, da UFRJ. E aqui eu trago uma análise do texto dele, que é basicamente assim, né, que o autor, o Marcelo, ele passou a observar a existência de um padrão de corporeidade na estruturação dos corpos dos sujeitos da cidade, resultante do medo e da espetacularização pela mídia. Então, naquele texto que foi construído em 2009, se eu não me engano, o texto estava falando de uma corpografia, né, existente a partir do medo, certo? E esse medo era o medo naquele contexto, o medo da violência. Então eu trago um contraponto, né? Eu faço uma conexão dessa corpografia do medo que o autor traz com essa corpografia do medo que estamos experimentando agora, que é o medo da morte, o medo da doença, né? O medo da contaminação, o medo do tempo, se tudo isso vai permanecer, né? O medo se vai haver uma vacina, o medo de muitas coisas, né? O medo de não conseguir superar, conquistar, enfim, nós estamos sendo colocados assim diante das nossas emoções de uma maneira muito singular, e nós estamos diante desses medos, né? E eu trago aqui essa imagem ao lado, que é de uma performance que é chamada Labirinto dos Poros, que foi um trabalho que eu desenvolvi no ano de 2010, entre 2010 e 2011, no Centro Histórico da cidade de São Luís, onde os artistas faziam experimentações a partir de espaço, né, do espaço dos casarões, das janelas, do interior, das escadarias. Então aí nós já estávamos construindo performance a partir da corpografia existente nos casarões.
a corpografia da degradação, a corpografia da desconstrução, a corpografia da memória. Era basicamente o tema principal desse trabalho. Então, como eu estou trazendo esse tema de corpografia com relação em corpo, cidade, medo, eu trago essa referência desse trabalho, dessa fotografia, né, que vai mostrar justamente essa expressão dos artistas enclausurados, né, atrás dessas janelas, as suas expressões, meio que contemplando o que está lá fora, né, e quando colocam-se para fora da janela, apenas partes de seus corpos, né, fragmentos, medos talvez de exposição, medo de sair. Então essa imagem ela é muito semelhante a esse contexto, né, que a pandemia nos obrigou, né, a viver. E aí eu venho também, através dessa experiência com vocês, fazer algumas perguntas. Por exemplo, como está o seu corpo? Diante de todo esse processo de estar em casa, né, de estar isolado, de também passar por lockdown também, como que está o seu corpo? Porque quando nós estamos nas nossas vivências assim do cotidiano, né, ritualisticamente falando, que nós fazemos ações repetitivas todos os dias, escovar os dentes, sair para o trabalho, caminhar, toda uma rotina, né, que a gente segue, e o nosso corpo ele vai se moldando, ele vai se estruturando diante dessa rotina em que nós vivemos, e de repente, com a pandemia, nós somos impedidos de fazer todo esse ritual, né? Nós passamos por um processo de interrupção das nossas ações. Então, quando você interrompe as suas ações, né? Quando você não está agora caminhando para o seu espaço de trabalho, agora você está trabalhando mais online, o contato com as pessoas é mais através dos meios tecnológicos, né, dos aplicativos que estão em alta agora nesse período, né, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o YouTube, todas essas plataformas aí trazendo essa comunicação, né, entre nós. Então, diante dessa pausa que você dá, de toda essa energia que você usa no seu cotidiano, né? No momento em que você está parado, para onde vai essa energia, né? Porque nos colocamos num estado de ansiedade, de medo, com certeza, de incerteza sobre como ficará toda essa situação, né? E quando eu pergunto como está o seu corpo, eu não pergunto só no corpo, numa estrutura física, né, da fisiologia do seu corpo, né? Mas eu pergunto também sobre a sua energia, sobre os seus pensamentos, as suas emoções, como você tem se conectado consigo mesmo, né? Eu tenho ouvido falar muito assim sobre eu estou fazendo coisas que não costumava fazer durante os meus dias normais. Por exemplo, agora eu estou assistindo muito filme, agora eu estou passando muito tempo diante do computador, diante do celular, agora eu estou comendo de forma demasiada, né? Como que o seu corpo recebe tudo isso? Como que você se senta? Como que você deita, né? Como que você recebe notícias? Como que você se comunica com as pessoas? Como está o seu corpo
num geral, nesse momento, né? Quais as ações você tem executado com o seu corpo em casa? Como eu falei, a gente tem esse ritual cotidiano de repetir ações, né? Então, no momento em que esse ritual ele é interrompido, né? Ele é modificado, então as suas ações elas passam a ser outras também. Então, essa pergunta é para que você analise que ações são essas, quais as ações que você não fazia antes e que você está fazendo agora, né? E quando eu falo ação, eu não falo só de ação física, certo? Eu falo de ação também de atitude, né? De reflexões também. Como que você tem colocado em prática aquilo que você pensa, aquilo que você sente, né? Ou se você tem simplesmente ficado parado, né? Sem saber o que fazer, com um certo desespero diante de toda essa situação. Como que está o seu corpo e quais são as ações que você tem mais executado nesse momento, né? E como está a sua casa? Uma vez eu li um texto que falava sobre o que é corpo de Gaiarsa, né? E faz muito tempo que eu li esse texto. E ele falava sobre o corpo como a nossa casa, né? Porque o nosso corpo, ele, assim como a nossa casa, ele tem os seus cômodos, né? Por exemplo, a nossa casa tem um quarto, tem um banheiro, tem a cozinha, tem os cômodos diversos, assim. E o nosso corpo também tem o seu organismo, o seu sistema, né? Tem o coração, o fígado, o intestino, certo? E eu li também um livro de autoconhecimento que fala que para que você veja como você está internamente, basta você olhar para como está a sua casa, o seu quarto, por exemplo, né? Se você está com o quarto bagunçado, então isso quer dizer que externamente você está espelhando o que internamente você está carregando, as confusões, né? A bagunça, os pensamentos desordenados que você não está conseguindo organizar. Tanto que alguns livros de autoconhecimento afirmam que a melhor meditação também não é só a meditação de ficar parado, né? E ficar lá tentando se concentrar o máximo possível, silenciando a mente, né? Existem outras maneiras de você silenciar a sua mente, por exemplo, quando você faz ações cotidianas, como varrer casa, lavar louça, tomar banho, quando você coloca a sua cabeça debaixo do chuveiro, e aí você de repente começa a vir insights. Tem gente que vê insights, né? Grandes ideias quando está no banheiro tomando banho, quando está varrendo a casa, passando pano em alguma coisa, né? E aí vem pensamentos, ideias, inspirações. Na verdade, a meditação, o objetivo é fazer com que você acalme a mente, né? Para que você se sinta 100% no presente, porque estando no presente você não está sofrendo por emoções, coisas do passado, né? Que estão mal elaboradas, mal resolvidas, você vai ter que resolvê-las, né? A qualquer momento, só que você não fica sendo manipulado os seus traumas, as suas questões que estão aí precisando ser vistas, né? Você não vira uma vítima de si mesmo, né? Então, quando eu pergunto como está a sua casa, é exatamente você olhar para a sua casa assim.
Também tem outro estudo que fala que a nossa casa, ela é assim, ela é como se fosse uma cidade também, né? Porque uma cidade, ela tem várias casas, porque várias pessoas habitam essa cidade e cada pessoa tem um lugar, tem a sua característica, tem um lugar que escolhe, né, para ficar. E assim é dentro da nossa casa também. Se você observar, é uma casa com outras pessoas, mas que existem diferentes lugares onde as pessoas habitam. Algumas pessoas costumam ficar mais tempo no quarto, outras costumam ficar mais tempo na sala, outras escolhem ficar mais tempo na cozinha, né? Então parece que as pessoas, né, que habitam numa casa, elas escolhem aquele seu lugar, ela escolhe esses lugares que são muito seus, né? Eles habitam nesse lugar. E como está a sua cidade, né? Como que está? Agora, por exemplo, com a pandemia, né? A gente vê o seguinte, que chegou um determinado momento que não víamos mais tantas pessoas nas ruas, mas de um determinado tempo para cá parece que as pessoas já estão cansadas, né, de ficar isoladas, então o número de pessoas nas ruas cresceu muito, né? E a gente vê alguns ambientes, por exemplo, praias ou outros ambientes, assim, restaurantes e lugares, ruas, que algumas pessoas até já se descuidaram, se despreocuparam com a questão do uso da máscara e os devidos cuidados, né? Então todo esse comportamento das pessoas, né, toda essa corpografia, ela interfere na cidade. Então quando eu falo da cidade, eu não falo somente de edifício, certo? Feito de pedra e cal, de cimento, né? Eu não falo só dessa parte física, mas eu falo também da parte da habitação mesmo, né? Das pessoas. Como que está esse movimento, como que está essa corpografia, né, diária da sua cidade? Como que está esse sistema? Aqui eu trago essa imagem, que é na verdade uma reprodução, né, copiada daquela imagem anterior, e eu coloquei elas nesse sentido para ficar parecido com os cartões postais de São Luís, né, que a gente olha nas camisetas de lembranças, né, que a gente costuma comprar na Praia Grande, ou cartões postais, azulejos, retratam muito assim as janelas de São Luís. Então eu coloquei para ficar parecido assim com as janelas, que são algo bem assim característico da estrutura dos casarões coloniais, né, da Praia Grande. Então, o autor observou as modificações arquitetônicas na cidade em função da proteção e segurança, de como o corpo do cidadão se adapta, molda e atribui fisicidade às suas vivências. Como que estão se comportando, né? Como que estão lidando com essas funções de proteção e de segurança, né? Quais são as mudanças que acontecem na arquitetura da cidade? Quais são as adaptações? O que acontece nesse fluxo? Quais são as interferências nas pessoas, né? Nas relações? O que acontece? Aqui eu trouxe uma imagem também que marca bastante esse momento agora da pandemia, né? Aqui é uma idosa, que os idosos são as maiores vítimas, né, do Covid-19.
são a faixa etária que mais estão tendo óbitos, né? E aqui eu vejo um isolamento, um corpo isolado, né? Um corpo de uma sabedoria, o olhar dessa mulher, ao mesmo tempo que traz essa idade avançada, né? Ela traz também que a sabedoria, a experiência, né? E toda essa experiência atrás das grades, né? Aqui vem uma questão de proteção, de segurança, de estar atrás das grades dessa janela, né? E está aí com esse novo elemento que fomos obrigados a usar, que é a máscara, para se proteger. Então, está na janela, que aqui no centro da cidade de São Luís ainda é comum vermos idosos ainda de pé, assim como essa senhora na janela, olhando o movimento da rua, as pessoas que passam, né? Ainda olham, cumprimentam, conversam. Então aqui é bem interessante essa imagem que está como se fosse dá uma ideia de proteção dentro de outra proteção, né? Ao mesmo tempo que colocamos as máscaras, a máscara no nariz, na boca, né? A gente tampa esse nariz, essa boca, que não deixam de ser janelas do nosso corpo, né? E ao mesmo tempo tem aí a grade nessa janela, o distanciamento, o isolamento dessa senhora. Um olhar assim de preocupação, tristeza talvez, né? E essa postura de vou ver a vida passar, né? Vou observar o que acontece nessa rua, o que acontece, né? Vou me atualizar das informações, digamos assim também. E estar na janela para essas senhoras também é uma forma de se conectar com o que está acontecendo lá fora. Qual o seu maior medo no momento e como tem lidado com ele? Então, eis uma das maiores emoções que a humanidade vem trabalhando nesse período agora da pandemia, que é o medo, sem dúvidas. Acredito que esse campo das terapias, né, da psicologia, da psiquiatria também, ele vai se expandir muito nesse período, né? Porque muitos de nós estamos conseguindo lidar com as nossas emoções, com os medos, olhar para eles uma forma de ressignificá-los, reelaborá-los, né? Mas também muitos de nós estamos nos entregando à ansiedade, ao desequilíbrio, e isso sem dúvida somatiza na mente, no corpo e gera inúmeras situações, inúmeras condições bastante difíceis, né? Então, qual é o maior medo que você tem lidado nesse momento, né? Como que você tem lidado com esse medo? Você tem sim, deixado esse medo vir, sentir, porque é importante também, né? Como eu estou falando de corpo, estou falando de emoção. Então é necessário que nós aprendamos a viver, experimentar as nossas emoções, né? Porque agora eu estou sentindo medo e ter medo é errado, ter medo é ruim, né? Sem dúvidas, não é uma emoção que é agradável, mas é uma emoção e faz parte. Então, acredito que precisamos sentir as emoções, né? Não uma forma racional de uma forma culposa, até mesmo, não posso sentir medo, e daí você se reprime de sentir medo, e aquele medo reprimido ele vai
causar outras complicações no seu corpo, em outras instâncias do seu organismo, certo? Então, sentir medo não é o desafio maior é saber o que fazer com ele, saber como lidar com ele. E, sem dúvidas, o medo ele vem acionando dispositivos bastante inteligentes em nosso corpo, em nosso organismo, né? As nossas defesas elas vão vindo também e nós vamos descobrindo forças potenciais também dentro de nós, né? Não generalizando, porque muitas vezes o pânico ele toma conta, né? E aí se torna mais difícil ainda e o medo ele toma conta da vida da pessoa, né? Então, segundo Bauman, como um sentimento que comanda tanto o comportamento animal quanto do ser humano, o medo é o nome que damos à nossa incerteza, nossa ignorância da ameaça e que do deve ser feito, do que pode e do que não pode, para fazê-la, parar ou enfrentá-la, se cessá-la estiver além do nosso alcance. Grifos do autor, né? E aqui fala também que o medo resulta assim, né, em reações imediatas no organismo, ao enfrentar ameaças e incertezas com comportamentos de fuga, passividade ou enfrentamento e agressão. Então, o medo ele vai mesmo disparar em nós diversas sensações que vão nos gerar diversas condições, né? Então, como que nós estamos lidando com isso? Que é importantíssimo a gente parar para refletir sobre esse medo, né? Porque ele vem junto com a incerteza, né? Com a inconstância, com a insegurança. Tudo isso é medo, né? Então, na medida em que nós não temos controle sobre tudo isso que está acontecendo, não sabemos exatamente o dia que tudo isso vai acabar, se vai acabar, né? Pensemos positivamente, embora não seja o suficiente, mas uma realidade assim a gente pensar, né? É bom que a gente pense que logo logo haverá uma cura, haverá uma solução, né? Para todo problema existe uma solução e acredito que virá logo assim como houveram soluções em outros momentos para outros males, né, que a humanidade enfrentou. O que o corpo deixa transparecer nos registros de ação e movimento, tratamos como corpografia urbana do medo. Então, a corpografia urbana do medo é exatamente o que o corpo transparece. Se você parar na sua casa, parar só para observar as ações que as pessoas estão fazendo agora, né, os seus familiares estão fazendo agora durante a pandemia, como que elas estão se comportando, como que elas estão deitando, como que elas estão comendo, quais são as suas expressões, como que elas estão agora e que elas não estavam antes, né? Se você parar para observar, você consegue um rico material perceptivo, né, sobre toda essa situação que as pessoas elas vão enfrentando e vão se moldando, se ressignificando de uma outra maneira, né? Se ressignificando ou às vezes apenas se adaptando ou não, né? Que às vezes não há uma adaptação, né? Uma adaptação às vezes é mais demorada pelas nossas resistências também, né?